Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 9 de abril, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo o que tenho?" E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Realmente não foi fácil para os discípulos assimilarem o fato da ressurreição de Jesus. Nem de longe eles estavam esperando que isso acontecesse. Mesmo que Jesus tenha falado disto aos 12, explicado várias vezes que ele seria vítima de uma morte dolorosa, que ressuscitaria ao terceiro dia, não estava no horizonte deles tudo o que aconteceu. Consideremos também que a ressurreição de Jesus não foi como a ressurreição de Lázaro, em que o morto ficou vivo de novo e continuou sua vida normal, morrendo no tempo certo. A ressurreição de Jesus foi algo completamente novo e diferente. O fato de os discípulos estranharem tanto, por um lado, foi bom para alguém não acusar que a ressurreição tenha sido uma saída honrosa que eles arrumaram para o aparente fracasso do seu mestre. E no Evangelho de hoje, vemos Jesus tentando convencê-los de que é Ele mesmo que está ali com eles. E isso, é claro, está valendo para nós também. Nós também não temos ideia do que seja mesmo a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição com Ele. Quando a comunidade dos discípulos estava reunida e os discípulos de Emaús estavam contando como eles tinham se encontrado com o Senhor ressuscitado, Ele mesmo apareceu no meio deles e lhes fez a saudação de paz. Eles ficaram assustados, com medo, cheios de dúvida, pensando que era um fantasma. E Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Neles estavam os sinais da crucificação. "Vejam minhas mãos e meus pés. Eu não sou um fantasma. Toquem em mim. Um fantasma não tem carne nem osso." Mas mesmo assim, eles continuavam duvidando. Então Jesus pediu algo para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe assado
e ele comeu na frente de todos ali. Essa é a primeira lição da ressurreição. Jesus não é um fantasma. Não é alguém que voltou do mundo dos mortos e está perambulando por aí. É Ele mesmo, vivo, saudável, com um corpo glorioso, mas numa nova situação. Uma situação difícil de se entender e de se explicar. E é bom a gente tentar captar alguma coisa, porque essa é a nova condição que alcançaremos se estivermos em comunhão com Ele. Jesus foi o primeiro. É o primogênito de muitos irmãos, como diz São Paulo, e nós vamos atrás dele. Jesus venceu definitivamente a morte. Não levantou-se da morte para continuar vivendo biologicamente a mesma vida. Foi elevado a um novo patamar de existência. É a vida plena em Deus. É a existência em Deus. Não é um espírito vagando por aí como alguém poderia pensar. Ele tem um corpo. Seu corpo está marcado pelas chagas da crucificação. Ele pode ser visto, ouvido, tocado. E nessa passagem mostrou que também pode se alimentar. Tem um corpo glorioso com que ele entrou na sala com as portas fechadas. Agora sim, ele pode estar conosco até a consumação dos séculos, como nos prometeu. Então a primeira lição é essa: ele não é um fantasma, nem uma aparição de alguém que voltou do mundo dos mortos. A segunda lição a ser assimilada está na explicação do próprio Jesus nessa palavra. Tudo isso é cumprimento do que está escrito nos livros de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, nas Escrituras Sagradas. Sua morte e sua ressurreição são a realização das promessas de Deus, como se pode ler nas Escrituras. Mas o que Deus prometeu? Prometeu vida plena, a vitória completa do seu servo. Seu servo não conheceria a corrupção da carne, como diz o Salmo 16. Então, a terceira lição a ser assimilada por nós, como foi para a primeira geração dos discípulos, é que a força da ressurreição nos faz testemunhas e anunciadores de sua obra. A conversão e o perdão dos pecados serão anunciados a todos os povos em seu nome, por nós. Então, falamos de ressurreição, mas não entendemos bem ainda o que seja. Ela já aconteceu com Jesus. É uma mudança radical no nosso ser biológico e espiritual. Pela ressurreição, entraremos na esfera divina, ultrapassando os limites de espaço e tempo. A nossa alma já foi criada imortal, mas faltava essa plenificação em Deus. Pela ressurreição, teremos também um corpo transformado. Jesus é o primogênito da grande família dos filhos de Deus, que vai à nossa frente. Ele não é um fantasma, uma aparição. Ele levou para a esfera de Deus a nossa própria humanidade. Essa novidade que irrompeu na história pela ressurreição ao terceiro dia, era já uma promessa na história e nos livros santos do povo de Deus. Nós agora somos testemunhas de tudo isso, levando ao mundo o anúncio da salvação em Cristo pelo perdão dos pecados que Ele alcançou por sua morte e ressurreição.